Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a desfrutar do Salmo 45, essa maravilhosa canção de amor que fala do relacionamento, que fala do noivo e da noiva. Nós estamos vendo agora versículos referentes à noiva. Nós vimos o versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Hoje veremos o versículo 14 que diz: em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Nós podemos ver aqui, baseado nos versículos 13 e 14, que essa noiva tem duas vestimentas, tá certo? A primeira vestimenta é a vestidura que é recamada de ouro, que está no versículo 13. E a segunda vestimenta é aqui roupagens bordadas. É muito importante nós conhecermos o significado dessas duas vestes. Eu quero falar, é muito importante. Então, essa rainha tem duas vestimentas. A primeira vestimenta é recamada de ouro de Ofir. E aqui nós temos Cristo como nossa justiça. Cristo é aquele que cumpriu a justiça de Deus. Podemos ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Aqui nós temos Cristo como nossa justiça. Essa justiça é a chamada justiça objetiva. É a justiça de Cristo, que atendeu todos os requisitos da justiça de Deus. Está certo? Então, Cristo como nossa justiça. Essa é a primeira vestimenta. Agora, nos é mostrada a segunda vestimenta, quando fala aqui das roupagens bordadas. Essa é a segunda camada, é a segunda vestimenta. Certo? Isso se refere a Cristo trabalhado em nós para se tornar a nossa justiça subjetiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo cumpriu a justiça de nós, atendeu os requisitos de Deus. Agora, Ele em nós trabalha em nosso ser essa sua justiça para que nós possamos expressar no nosso viver a justiça de Deus. Então, o nosso viver se torna expressão da justiça. É o que nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está vendo? A nossa veste é a nossa expressão. E aqui nós temos os atos de justiça. Isso quer dizer que a justiça foi trabalhada em nós, foi bordada em nós. Quanto à nossa salvação eterna, nós temos Cristo como nossa justiça. Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, satisfez todos os requisitos da justiça de Deus. Essa é a primeira veste que nós temos. Cristo
sendo a justiça de Deus. Ele cumpriu toda a justiça e nós somos cobertos pela justiça de Cristo, certo? Agora, quando nós falamos dessa segunda veste, é uma roupagem bordada. Aqui nós temos Cristo sendo trabalhado em nós. Agora se torna a nossa experiência. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa justiça mencionada em Filipenses 3:9 é o próprio Deus sendo expressado em nosso viver como a nossa justiça, através da nossa fé em Cristo. Essa justiça é a expressão de Deus que vive em nós. Não é algo maravilhoso? Mas preste atenção, essa é uma veste bordada. Isso mostra então que esse trabalhar de Deus em nossas vidas, dia após dia, Ele trabalhando em nosso ser, operando em nós, mudando nossa vida, mudando nosso viver, o trabalho da cruz. Nós negando a nós mesmos, seguindo o Senhor. Ele vai então trabalhando a justiça dele em nós. E aí nós temos um viver que expressa essa justiça. E esse viver que expressa essa justiça é a nossa segunda veste. E é muito importante nós termos essa segunda veste. Porque é com essa segunda veste que nós somos conduzidos à presença do Rei. É o que está no versículo 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o Rei. Não é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs, saber que nós temos duas vestes. Uma veste que é Cristo como a nossa justiça, e essa justiça é justiça objetiva. Nós temos aqui tudo que Cristo cumpriu por nós. Isso é maravilhoso. E a segunda veste é uma veste bordada, onde pelo operar de Deus na nossa vida, nós temos transformação e nós passamos a expressar Cristo em nosso viver. Aí, agora a justiça se torna subjetiva, a tal ponto que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer, o que Cristo cumpriu por nós é trabalhado em nosso ser, até um ponto em que nós nos tornamos a expressão da justiça de Deus. Aleluia, essa é a porção da noiva. Oh, amados irmãos, amadas irmãs, nós todos aqui juntos precisamos ter essas duas vestes. A primeira veste sendo Cristo a nossa justiça objetiva, que foi para a nossa redenção, e agora Cristo também como nossa justiça subjetiva, trabalhado em nós. Cristo trabalhado em nós e vivido agora, expressado em nosso viver, e nós nos tornamos a expressão da justiça de Deus, e o nosso viver é um viver de justiça. Louvado seja o Senhor.